Olá! Começa agora o Administrando na Web. Aqui você fica por dentro das principais notícias do mundo da administração e muito mais. No programa de hoje nós vamos falar sobre comunicação nas empresas. E para isso hoje eu converso com a administradora Ana Shirley França. Tudo bem, Ana? Como vai? Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui ao Administrando na Web. Eu que agradeço e espero colaborar com todos. Com certeza, vai sim. A gente sabe que comunicação é uma ferramenta que ela é inerente, né, à condição humana. Mas em relação à comunicação nas empresas, qual é o papel e a importância dela? Veja, tempos atrás não se pensava a comunicação como hoje se precisa e se deve pensar. Hoje temos a certeza que a comunicação é um elemento estratégico para o próprio negócio. Não basta querer se comunicar, é preciso criar objetivos, é preciso planejar estratégias de comunicação para que se consiga efetivamente o êxito desejado no ato da comunicação. Então, esse elemento estratégico que a comunicação hoje assume dentro da empresa é algo que merece toda a atenção por parte dos gestores e dos administradores. Pois é bom você falar isso, porque em pleno século XXI ainda existem muitas empresas que têm problemas de comunicação, né? O que você atribui a isso? Veja, eu atribuo isso a uma questão de desconhecimento da comunicação como elemento estratégico. A empresa sabe que precisa entrar em contato com o cliente, a empresa sabe que deve cuidar de aspectos internos e externos de comunicação, mas não constrói um planejamento para que essa comunicação realmente agregue valor, some aos resultados da empresa. Agora que estão despertando para a importância da comunicação dentro do aspecto estratégico que toda empresa precisa ter para alcançar os seus resultados positivos, não é mesmo? É verdade. E com relação à comunicação escrita nas empresas, ela é realmente fundamental para o profissional? Sem dúvida nenhuma. A comunicação escrita, ela é responsável pela história da empresa. É ela que faz todo o registro, desde o aspecto da construção da empresa, da cultura da empresa e até mesmo aquilo que ela realiza enquanto negócio. Sem a produção de relatos, de documentos que efetivem o trabalho da empresa, a empresa não tem história, a empresa não tem uma evolução. Essa é a realidade. Então, conhecer a escrita, saber escrever bem, de forma bastante direcionada àquilo que a empresa necessita, é algo indispensável. E, claro, está atrelado àquilo que nós falamos do planejamento estratégico que a empresa deseja para o seu negócio. Pois é, sobre isso que você falou, assim, tem muitos gestores que têm uma escrita exclusiva, uma forma rebuscada de falar, formas que a grande maioria talvez não entendam. De que forma que ele deve tratar? Tem uma regra para essa comunicação? Eu diria que não há uma regra. Eu diria que nós temos aspectos do bom senso. Por exemplo, existem dois aspectos que nós precisamos ter como algo fundamental quando nós desejamos nos comunicar bem. O primeiro, dentro da organização, é cumprir a formalidade. Dentro da empresa, nós somos formais. Outro aspecto também muito importante que nós temos que levar em conta é a questão da adequação. Adequar ao destinatário é algo fundamental. E para que nós possamos adequar a linguagem ao destinatário, nós precisamos conhecer esse receptor, esse destinatário. Conhecer esse receptor ou destinatário nos coloca com a possibilidade de êxito muito maior quando nós estamos ou escrevendo, ou falando, ou dirigindo qualquer tipo de mensagem.
Entendi. Então você pode afirmar que aquele gestor que escreve melhor, escreve de forma correta, está à frente dos outros gestores? Eu digo sim, que realmente o gestor, o administrador, que consegue ter esta capacitação, e digo você, ninguém é obrigado a nascer conhecendo e falando bem, né? Conhecendo a língua, falar bem. Isso é uma questão de se capacitar, de se desenvolver. Além de ser muito mais bem aceito no mercado, é também um profissional mais qualificado que aqueles que não têm essas habilidades. Você é autora de livros, né? Inclusive, você fala sobre o nosso tema, comunicação escrita nas empresas. Queria que você falasse um pouquinho sobre os seus outros livros, depois a gente falasse um pouquinho sobre essa obra. Perfeitamente. Eu tenho 5 livros escritos, mas também produzo artigos para alguns jornais como colaboradora, como uma questão de responsabilidade social que eu assumo diante da própria comunidade, né? É justamente uma apresentação daquilo que nós consideramos as grandes dificuldades que a empresa hoje tem no manejo da escrita como elemento de registro da sua própria história. Então, não adianta querer fazer esse registro se você não sabe como. E é justamente nessa perspectiva que eu construí um livro que traz um caráter interdisciplinar entre conteúdos de linguística, letras, de um modo geral, e da administração. E dessa integração surgiu uma obra que eu considero que possa ser até um manual para as organizações utilizarem em relação à produção do texto básico, à produção do texto corporativo, entre outros aspectos. Muito interessante. Eu vi que tem um capítulo aqui no seu livro que você fala sobre persuasão, né? É importante a persuasão na comunicação hoje? Sem dúvida nenhuma. A persuasão é justamente o ato de convencer, o ato de persuadir. E veja, aquele que lida com a área da gestão, com a área da administração, ele está em constante processo de convencimento. É convencer o seu colaborador a fazer o trabalho sem que haja uma imposição, é vender uma ideia aos seus fornecedores, é trazer algum tipo de convencimento para que a empresa realmente tenha mais sucesso nas suas tarefas de um modo geral. Então você considera ele como um manual de redação para os administradores, para os empresários, para que eles estão começando agora uma empresa? Eu acredito que as empresas que utilizarem esse livro estarão realmente trazendo para si grandes contribuições. Além desse livro de comunicação escrita nas empresas, você está escrevendo outro livro agora? Já terminamos. Na verdade, eu não escrevo sozinha. Eu sou a organizadora desse novo projeto de livro chamado Comunicação Empresarial. Que bacana. E escrevem comigo várias celebridades da área da administração, doutores, administradores com grande nome no mercado, inclusive o nosso presidente do Conselho Regional de Administração aqui no Rio de Janeiro, o Wagner Siqueira. Existem algumas dicas que você possa dar para as pessoas não errarem na comunicação, ou pelo menos evitarem grandes erros de comunicação dentro das empresas? Eu tenho algumas dicas, sim. E gostaria de falar diretamente aos nossos telespectadores, né? Dizer que não fique preocupado se você percebe que tem dificuldades de falar e de escrever. O que você precisa é ter consciência dessa dificuldade e buscar resolver. Através de cursos, através de oficinas, através de leituras, não é?
Então, o importante é ter consciência dessa dificuldade, dessas falhas de formação e buscar soluções. E não esqueça, 2 aspectos são fundamentais. Primeiro, a formalidade no ambiente das organizações, onde a correção, a objetividade e a clareza na escrita e na fala são aspectos fundamentais. Outro dado fundamental e importante, conhecer bem o receptor e usar de uma linguagem polida, amável, de forma que você possa ser bem compreendido e bem aceito por todos os colaboradores, seja em qualquer nível da organização. É essa mensagem que eu tenho para vocês. Tá bom, Ana. Muito obrigada aqui, a sua presença foi realmente maravilhosa. Sempre muito bom falar de comunicação. Se você quiser deixar mais algum recado específico, agradecer, enfim, você fique à vontade. Perfeitamente. Eu agradeço ao Sindicato dos Administradores por essa oportunidade. Agradeço também a audiência de todos vocês e me coloco à disposição para a qualquer momento esclarecer dúvidas que tenham. É só enviar para cá, para o sindicato ou para o programa em si, as dúvidas que queiram que eu responda ou que possa contribuir para a solução dessa dificuldade. Perfeito? Tá bom, Ana, muito obrigada. Espero que você possa voltar uma outra vez aqui para falar sobre o seu novo livro de comunicação empresarial. Eu espero voltar sim, como organizadora e até mesmo trazendo os nossos colaboradores do livro. Obrigada. Imagina, obrigada a você. E nós ficamos por aqui, nos vemos no próximo Administrando na Web. Até lá!